cada dia a gente percebe que a medicina tem evoluído, e ainda bem, porque a gente tem mais possibilidades de resolver o problema antes que ele aumente, ou muitas vezes, com a prevenção, ficar livre de tantos males. Mas hoje vamos falar sobre um tipo de medicina relativamente jovem, que é a medicina fetal. Dr. Paulo Schinen está com a gente, ele é ginecologista, seja bem-vindo. Obrigado, muito prazer. E eu digo relativamente jovem, porque há uns poucos anos que a gente consegue ter as informações do quanto que a medicina fetal contribui e muito para a vida do bebê e principalmente da mamãe também, né, com qualidade. A medicina fetal ela avançou muito na década de 90 para cá, né, da metade da década de 90 para cá. E tem dado um auxílio enorme no acompanhamento da gravidez, né? A medicina fetal alia a clínica, os dados laboratoriais e principalmente os exames de imagem, em especial a ultrassonografia e hoje em dia a ressonância nuclear magnética. E com esses dados a gente consegue fazer uma avaliação da gravidez. E nessa avaliação da gravidez consegue-se saber não só se o bebê está no tamanho correto, mas principalmente a qualidade da placenta, oxigenação, Sim. Detalhes muito importantes para esse bom desenvolvimento do feto, né? Conseguimos avaliar o crescimento, a quantidade líquida, a placenta, como é que está sendo o fluxo que está alimentando esse bebê, além da avaliação anatômica, né? A avaliação no rastreamento de malformações, de alguns problemas anatômicos. Essa é a importância da medicina fetal. E poder intervir também durante a gestação para o melhor sucesso da gravidez. Em alguns casos, com alguns problemas constatados, ali diagnosticados, algumas cirurgias são feitas ainda com o bebê dentro do ventre da mãe, né? Conseguimos intervir, principalmente nos casos de anemia do nenê, onde a gente consegue fazer uma transfusão ainda dentro do útero, através de uma agulhinha que chega no cordão umbilical, a gente dá o sangue para o nenê. Conseguimos colocar válvulas nos casos de hidrocefalia, de retenção de líquido na parte do pulmão. Conseguimos separar placentas de gêmeos idênticos, onde eles dividem uma única placenta e há um desbalanço entre a nutrição de um dos nenês em relação ao outro. Conseguimos separar essa placenta em duas para que os nenês cresçam de uma forma individual, mantendo a sua própria nutrição, cada um com a sua placenta. Quer dizer, de 1990 para cá, a gente teve um grande avanço da medicina fetal e, consequentemente, da qualidade de vida desses bebês que muitas vezes só tinham um diagnóstico de uma doença como anemia depois do nascimento, o que já dificultaria bastante o seu desenvolvimento, né? Sim, intervir dentro do útero melhora muito o prognóstico daquele bebê, né? Muitos dizem que a melhor incubadora é o ventre materno. Então, até existir uma segurança, uma qualidade de vida fora do útero, tentamos fazer o máximo que dá ainda na vida intrauterina. Nós preconizamos que seja feito um ultrassom no começo da gravidez, até para determinar quantos são, né? Às vezes você pode ter gestações múltiplas, determinar a idade de gravidez, porque é muito comum a mulher não se recordar com precisão da data da última menstruação, então o cálculo da idade de gravidez se torna impreciso, então se fazer um primeiro exame ao diagnóstico da gravidez. E depois se faz aquele exame que foi falado na matéria, que é a medida da translucência nucal, que é o morfológico do primeiro trimestre. Naquele exame a gente consegue separar as pacientes que têm um risco maior para uma doença genética, em especial as doenças cromossômicas, e para essas pacientes indicar um exame para tentar se fazer o diagnóstico, que é um exame invasivo. Nós não indicamos esse exame para todas as pacientes porque existe um risco de complicação da gravidez. Então nós indicamos para aquelas pacientes que têm um risco aumentado. Então se faz o ultrassom, dependendo do resultado do ultrassom, se opta por fazer ou não um exame mais apurado, que aí sim é um diagnóstico, um exame de certeza da normalidade da parte genética. Algumas dúvidas surgiram aqui de telespectadoras nossas. Essa daqui é da Magda. Ela diz o seguinte: minha irmã teve uma gestação de gêmeos idênticos e elas desenvolveram síndrome de transfusão feto-fetal e somente uma sobreviveu. Esse problema tem como ser evitado ou não? Era aquilo que a gente estava falando, são gêmeos idênticos que dividem uma única placenta, porque existem gêmeos idênticos e cada um tem a sua placenta. Se eles dividem a mesma placenta, existe curvas de crescimento, um cresce muito, outro cresce pouco, um tem muito líquido, outro tem pouco líquido, isso é a síndrome da transfusão feto-fetal. O que se faz? Ao redor, a partir de 16 semanas, consegue-se introduzir um aparelhinho dentro do útero da mãe e através do laser se divide aquela placenta em duas.
e para cada um manter a sua própria nutrição, para que um não influa no crescimento do outro. Se não for feito nada, a chance de sucesso é de 50%. Mas nesse caso de se colocar esse aparelho através de um laser, se dividir a placenta, a mãe corre algum risco, ou os bebês, ou não? Existe o risco de trabalho de parto prematuro, de sangramento. Existe o risco do procedimento, porque você está entrando dentro do útero. Né? Então existe o risco do procedimento, mas se não for feito nada, a chance de se ter pelo menos um nenê é de 50%. Então, se fazendo o procedimento, vai para 70%, 80%. Em tudo, a gente tem que avaliar o custo-benefício, né? Em medicina, mais ainda. Principalmente se coloca em risco a vida de alguém, né? Mesmo que um feto, por menor tempo de gestação que seja, a gente tem que preservar a vida, né? O feto é um paciente. É verdade, não deixa de ser. A Sônia diz o seguinte aqui na dúvida dela. Eu tenho 37 anos e ainda não engravidei. Posso ter problemas de má formação fetal do meu bebê? Todas as pacientes, ao engravidarem, têm um risco de malformação. Só que esse risco de malformação ele não está relacionado com a idade. O risco de alteração genética está relacionado à idade. Então, a chance de uma mãe ter um nenenzinho com síndrome de Down aos 25 anos é ao redor de 1 para 1000. 1 para 1000. Aos 35 é 1 para 250. E aos 40 é ao redor de 1 para 70. 1 para 70? Isso. Puxa, então, aumenta muito, hein? Aumenta muito. Então, a idade tem um fator importante do ponto de vista genético. Malformação, não existe esse risco pela idade. Mas em relação à síndrome de Down, aí sim. Aqui outra dúvida da Juliana, que diz o seguinte: gostaria de saber qual a melhor idade para a mulher ter filhos e quais as doenças mais comuns que uma gravidez tardia pode trazer ao bebê. Melhor idade para uma mulher ter filho é aquela hora que ela está preparada. Que ela quer, né? Que ela quer e que ela vai poder, né? A partir do momento que ela decide engravidar, tem que ser tomado alguns cuidados, independente da idade. É importante frisar que uma consulta antes de uma gravidez tem uma importância enorme. Ali se fazem exames de sangue para ver se ela já teve rubéola, por exemplo. Se ela não teve rubéola, tem que ser vacinada. Precisa ver a tireoide dessa mulher, a parte do colesterol, triglicérides, o açúcar dela, da glicemia, para ver se ela não tem um diabetes. Então existe uma necessidade de uma consulta pré-concepcional. Estando tudo em ordem, ela vai engravidar, né? E é feito o acompanhamento propício para aquela gravidez. O risco da idade é aquilo que nós falamos anteriormente. Aumenta a idade, aumenta o risco de doenças genéticas. Só as doenças genéticas? Só as doenças genéticas, mas assim, quanto maior a idade, para todos nós, independente do sexo, maior a chance de você ter um diabetes, de ter uma hipertensão, de uma alteração da tireoide. Por isso que é importante você ir ao médico antes de engravidar, até para saber se você já tem esses problemas, né? Se tem um problema antes da gravidez, para aqueles que já têm um problema e tomam uma medicação, precisa ver se essa medicação não precisa ser trocada, porque alguns remédios trazem um risco para malformação. Então, a troca de medicamento, isso é extremamente importante. A Denise, a Ângela, não é Denise, é a Ângela, tem 31 anos e está grávida do segundo filho. Ela fez um ultrassom morfológico com 22 semanas. E o médico disse que os rins do bebê estão maiores que o normal. Diz que um tem 5,1 centímetro e o outro 6,1. Desta vez, ela diz que é um menino. E o médico comentou com ela que esse fato é mais comum acontecer nos meninos. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre isso e se esse problema pode trazer complicações de saúde para o bebê dela. Normalmente, esse acúmulo de xixi dentro do rim, ele é transitório. Os níveis que ela passou para a gente, de meio centímetro, 6 milímetros, são níveis bem tranquilos. Existe a necessidade de um acompanhamento. Se não aumentar, eu acho que não tem problema nenhum. Se aumentar esse valor, existe um risco de alguma alteração na formação do sistema que drena, que leva o xixi do rim até a bexiga, e isso tem que ser avaliado no momento do exame. Tem que então acompanhar. Sim. Sempre.